Fala, meus amigos, iniciando aqui a nossa primeira aula sobre como estudar aqui o conteúdo da Lei Penal, parte especial. Iniciaremos aqui com os crimes contra a pessoa, primeiro capítulo, tipo crimes contra a vida. E como a nossa primeira apresentação nesse curso, nesse mini curso de Direito Penal, eu vou iniciar com vocês aqui, mostrando sobretudo esse mapa mental formado pelo programa a partir do Xmind, em que eu coloco toda a capitulação da lei penal aqui em vídeo aula ou em mapa mental, né? Tudo aqui bonitinho, ajeitado, tudo isso aqui facilita na visualização. Toda vez que você for estudar, independentemente da matéria, toda vez que você for estudar, busque inicialmente analisar o conteúdo de forma sistemática, né? Um todo. Você precisa saber onde você está pisando, onde você está estudando. Então, eu sei que eu estou falando aqui de crimes contra a vida, eu sei que é o capítulo 1 aqui da parte especial do Código Penal, e eu sei quantos outros possui, quantos tantos capítulos são, para que eu possa me ametizar de forma topográfica, saber ali onde eu estou caminhando. Tudo isso vai servir para quando você quiser revisitar aquela informação, facilitar na sua memória como chegar àquele caminho. Então perceba, não isso aqui é o conteúdo, como falei para vocês, não sou muito de ficar de conversa paralela, apresentando muito. Aqui só foi porque é o primeiro vídeo, mas os outros todos vamos direto ao ponto, de forma direcionada, revisão e ponto, ok? Então beleza, divisão do Código Penal. Já sabemos que nós temos na sua divisão parte geral, do artigo 1º ao artigo 120, parte especial do 121 ao 361, e aqui está atualizado. Tá? São 12 títulos. O primeiro título aqui são dos crimes contra a pessoa, é o título 1, é o título que nós vamos iniciar o nosso mini curso. Nós temos aqui 6 capítulos. O primeiro deles é o crimes contra a vida, que é o dessa atual videoaula. Nós temos o artigo 121 ao 128, homicídio, participação em suicídio alheio, automutilação, infanticídio e aborto. Nós temos 129 com lesões corporais, 130 ao 136 com periclitação da vida ou da saúde, 137 crime de rixa, 138 a 145 dos crimes contra a honra, super importante, e 146 a 154B dos crimes contra a liberdade individual. Perceba que essa visão genérica sistêmica, acredite, facilita na fixação do conteúdo, facilita no seu aprendizado. Então busque saber onde você está pisando, busque primeiro analisar a forma topográfica para que então você possa aprofundar em cada parte da matéria. Tá? Sabemos que a regra aqui em crimes contra a vida, a regra é competência do tribunal do júri, certo? De forma excepcional, nós vamos ter um homicídio culposo e aí vai para o juízo comum, né? Mas a regra aqui temos que saber que é o tribunal do júri quando se disser respeito a crimes contra a vida. Cuidado, não são crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa é todo o capítulo 1 ao capítulo 6, mas sim crimes contra a vida. Homicídio, participação em suicídio alheio, automutilação, infanticídio e aborto. Tá? Aqui, em regra, é tribunal do júri. Sigamos. Partindo aqui para o segundo ponto, vamos aprofundar aqui a parte de homicídio, né? E partindo da sua forma conceitual, o que é homicídio? Homicídio nada mais é do que a eliminação da vida extrauterina. É a retirada da vida externa. Até porque se fosse intrauterina, aí estaríamos diante do aborto. Tá? Nelson Gria vai dizer que é o crime por excelência. É o tipo central de crimes contra a vida. E quando eu abro aqui o tópico, quando eu amplio, olha o que nós temos. Já tudo pronto. Tá? É a eliminação da vida extrauterina. Nelson Gria diz que é o crime por excelência. Isso tudo facilita na fixação do conteúdo da matéria. Eu vou aprofundar aqui da forma necessária a parte de homicídio. Não tenho medo, pode ficar tranquilo que eu sei que se você fizer esse método vai ficar muito mais fácil de revisar e muito mais rápido. Aqui não tem PDF, não precisa ficar lendo e relendo páginas sobre páginas. Aqui é direto ao ponto a partir de palavras-chave. Não se trata de um mapa mental de certa forma, porque o mapa mental ele é mais diminuído, mas por ser uma matéria extensa eu preciso colocar mais palavras, frases um pouco maiores, se torna assim então um mapa conceitual. Sigamos, quais são as características do homicídio? Abrindo aqui as características, é um crime, vamos ver, é um crime bicomum, ou seja, não exige qualidade especial, é um crime que possui resultado naturalístico, instantâneo, de efeitos permanentes, é um crime também de forma livre, pode ser consumado por qualquer meio, né?
Protege-se aqui a vida humana do nascimento com vida, né? Basta que haja aqui uma vida biológica, certo? É também um crime de dano, porque o elemento subjetivo aqui busca ofender o bem jurídico tutelado, qual seja a vida, e não apenas o perigo, tá? E não basta apenas pôr em perigo. É preciso aqui que haja uma ofensa relevante ao bem jurídico que está sendo tutelado, no caso, a vítima. Aqui, quando se fala em homicídio, no caso doloso, aqui o ânimo ilhacante ou acidente, né, que é a vontade de matar, a sua forma dolosa. E qual a estrutura do tipo penal? Mais uma vez aqui, analisando a forma sistêmica dentro aqui do homicídio do 121. Homicídio doloso, você vai ter no caput simples, parágrafo primeiro privilegiado, parágrafo segundo qualificado, o 2A, razões de condição do sexo feminino, os circunstanciados no 2B, o quarto, o sexto e o sétimo. No homicídio culposo, já é o parágrafo terceiro, circunstanciado culposo, parágrafo 4º, primeira parte, e por fim o perdão judicial no parágrafo 5º. Vamos ver aqui um por um. Iniciando aqui homicídio simples e vamos analisar ponto a ponto. Chega, travou aqui. No caput do artigo 121, aqui nós temos aqui a previsão legal, né? É um tipo penal existente, é o menor tipo penal existente em termos aqui de caracteres, de palavras. Na sua formação nós temos o núcleo matar, mais alimentar objetivo alguém, né? Formando aí o matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. É crime de elevado potencial ofensivo, logo não vai admitir aqui os benefícios da lei 9.099, certo? Quanto à hediondez, em regra, não é um crime hediondo, excepcionalmente será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e aqui não é necessário que o grupo exista, certo? Basta que a atividade seja típica desse tipo de grupo, ok? Características gerais do homicídio na sua forma simples. Nós temos aqui, quanto à forma de execução direta, ou seja, o meio de execução manuseado diretamente pelo agente, como por exemplo, aquele que atira, aquele que esfaqueia, está manuseando diretamente o objeto que vai consumar o delito, utilizado para consumar o delito. Pode ser de forma indireta também, quando ele manipula um outro agente para consumar o crime, tá? Ou por exemplo, através de um cão treinado para consumar o homicídio, em que o cão passa ali, é apenas um instrumento do delito. Uma outra característica é que o crime é não transeunte ou de fato permanente, ou seja, são crimes que deixam vestígios, e aqui cuidado para não confundir ser transeunte com não ser transeunte, né? Quando deixa vestígio é não transeunte, certo? Como é o caso do homicídio, como é o caso da lesão corporal, tá? Quando é transeunte, aí é o caso que não deixa vestígio, que não é o caso do homicídio, ok? Crime comum ou geral, cometido, óbvio, por qualquer pessoa, isso já é conhecido por todos, admite coautoria e participação. Seu elemento subjetivo, nós temos o dolo direto, o eventual, o ânimo inecande, que já comentamos aqui, o ânimo ocidente, né, que é a intenção homicida. A sua consumação se dá com a morte encefálica. Tudo isso eu estou especificando aqui, mas olha, já deixei aqui pronto, tá? A sua consumação se dá com a morte encefálica, conforme o artigo 3º da Lei 9434/97, é um crime instantâneo, um crime material, cuja tentativa é possível, por se tratar de crime plurissubsistente, pode ser subdividido, né? É conduta composta por 2 ou mais atos. Então, por óbvio, a tentativa aqui é cabível. Tentativa vermelha, tentativa cruenta, tentativa incruenta, tentativa branca. Mais uma vez, tudo isso já é especificado aqui nesse material. Sigamos. Algumas questões aqui relevantes no homicídio simples para que possamos aprofundar no tema. A transmissão dolosa do vírus HIV pode ser considerado um meio de execução do crime de homicídio? O ato de transmitir o vírus pode ser considerado um meio de execução do crime de homicídio? E aí nós temos 3 doutrinas aqui relevantes que vão discutir sobre esse tema. A primeira delas, aqui representada por Rogério Sanches, vai dizer que depende, tá? Se for uma doença de natureza fatal, pode haver um homicídio ou tentativa de homicídio, mas vai depender se o agente quis ou não assumir o risco, né? Por exemplo, utilizando preservativo, mas ainda assim ele não quis ou assumiu ou não assumiu
ou não assumir o risco, por exemplo, utilizando preservativo, mas ainda assim ele transmite o vírus. Nesse caso, poderíamos ter uma lesão culposa, se o resultado for lesão, ou homicídio culposo, se houver a morte decorrente dessa doença. Tá? Numa segunda corrente, representada aqui por Kleber Masso, nós teríamos a caracterização do homicídio. Na primeira corrente depende, né, se o agente quis ou não assumir o risco. Na segunda corrente, representada por Kleber Masso, nós vamos ter a caracterização do homicídio, porque o vírus é capaz de matar. E na terceira corrente, que é a corrente do STJ, a corrente da jurisprudência majoritária, representada pelo STF também, vai dizer que é lesão corporal gravíssima ou perigo de contágio venéreo. Então, para as provas objetivas, o que nós vamos levar? Que a transmissão dolosa de vírus HIV pode ser considerado um meio de execução de crime de homicídio? Não, não pode. No caso aqui vai ser de lesão corporal gravíssima ou perigo de contágio venéreo, conforme a jurisprudência majoritária representada pelo STF e pelo STJ. A diferença entre transeuntes e não transeuntes já vimos, né? No caso aqui das transeuntes ou fatos transitórios não deixam vestígios materiais, como é o caso da ameaça, do desacato, da injúria, da calúnia, os crimes contra a honra em geral. E no caso de ser não transeunte, que é a hipótese daqui do homicídio, do homicídio como um todo, do homicídio caput que estamos tratando, nesse caso deixa vestígio material, é o caso do homicídio, é o caso da lesão corporal. E por fim, e se o crime ele for praticado por chifópagos, né? Nessa hipótese aqui das pessoas que nascem juntas, né? São irmãos que nasceram unidos. Isso aqui foi uma questão abordada pelo penalista Euclínio da Silveira, que foi um ex-integrante do Tribunal de Justiça de São Paulo, que criou a situação em que o crime seria praticado por irmãos chifópagos. E ele trouxe três hipóteses. Vou até abrir aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro de visualizar. Na primeira hipótese aqui, os dois irmãos, né, em comum acordo, certo? Em comum acordo, desejam praticar o crime de homicídio. Ambos praticam atos de execução, atiram na vítima, por exemplo. Nesse caso, são coautores do crime de homicídio. E, por ser coautores, haverá aqui o concurso de pessoas. Na segunda hipótese, os dois irmãos, em comum acordo, desejam matar a vítima, sendo que um atira e o outro presta auxílio moral. Então, perceba que nós estamos aqui na hipótese que eles são unidos, tá? Aqui o irmão que atirou, ele vai ser autor, e o irmão que prestou auxílio vai ser o partícipe. E na terceira hipótese, apenas que um quer matar a vítima e o outro não, vai se analisar se é possível a separação, apenas o que atirou será condenado, e não sendo possível a separação, ambos serão absolvidos. Tá? E essa doutrina aqui prevalece. Não sendo possível separá-los, aqui ambos serão absolvidos, tendo em vista que no conflito de interesse de punir a partir do Estado, de utilizar os seus rios punientes, a liberdade da inocência do irmão que não quis participar do crime deve prevalecer. Ok? Sigamos aqui para o homicídio privilegiado. Deixa eu fechar essas abas aqui para não haver nenhum tipo de confusão. Já saímos do caput, vimos toda a parte de forma aprofundada, as questões relevantes, ponto a ponto, passando da lei seca, algumas partes da doutrina. Perceba que a forma de estudo por esse mapa mental, ela não é simplória, tá? Mas a sua construção, sim, a sua construção é árdua. Depende de você analisar a lei seca, depende de você analisar a doutrina, depende de você analisar a jurisprudência e condensar tudo em um só visual. Isso facilita muito. Homicídio privilegiado, vamos analisar. Vamos lá, tratando do homicídio privilegiado, aqui com previsão legal no parágrafo 1º, né? E aqui há algo bem relevante que você pode inserir a lei seca aqui no texto do próprio mapa, que nos diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida, e não logo depois, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode, e vamos dizer que na verdade o juiz deve, conforme a jurisprudência, reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá? Por motivos de relevante valor social, é importante destacar, por motivo de relevante valor moral, é importante destacar também, e por fim, domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima. Quais são as consequências desse privilégio? É a diminuição da pena de 1/6 a 1/3, aqui em complicação na terceira fase da dosimetria da pena. Qual é a natureza jurídica desse
Artigo, né? Em verdade, não é um privilégio, porque não diminui. Em verdade, não é nenhum privilégio, porque simplesmente não diminui no mínimo e nem no máximo, tá? É uma causa de diminuição de pena, é uma minorante, que vai ser aplicada aqui com a diminuição de 1/6 a 1/3, sendo aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, quando da aplicação da pena pelo magistrado. No que se refere à diminuição da pena, ela é obrigatória, a redução é obrigação do juiz. Já vimos lá no seu texto, na lei seca, que embora diga que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, na verdade ele deve reduzir, conforme a súmula 162 do STF, vai nos dizer que, e olha que interessante que você pode inserir aqui direto no mapa mental, é absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. Ok? A incomunicabilidade do privilégio não vai se estender ao outro agente pelo simples fato de que aqui é uma circunstância de natureza pessoal ou subjetiva, conforme aqui o que nos diz o artigo 30, né? Por exemplo, aqui, se o pai ele contrata um matador de aluguel para matar, em tese, a pessoa que estuprou a sua filha, o relevante valor moral, ou seja, a hipótese de homicídio privilegiado, aqui no artigo 121, parágrafo 1º, é apenas do pai. Não vai se comunicar ao atirador, que inclusive vai responder por homicídio qualificado, já que foi mediante paga. Ok? Nós vamos ver que é uma das qualificadoras do parágrafo 2º. Tá? No que se refere aqui à hediondez, não é crime hediondo simplesmente porque não há previsão legal. E nós sabemos que quanto à hediondez deve haver previsão legal. Nas hipóteses de privilégio, né? Primeiro aqui o relevante valor social, que é o valor coletivo, né? É a visão positiva para a sociedade, por exemplo, é a morte de um terrorista, em que a sociedade ovaciona esse ato. Então aqui nós temos um relevante valor social, que atende o interesse da sociedade, um relevante valor moral, que é um valor individualizado, diferente do relevante valor social, que é aprovado pela moral média. Por exemplo, é o pai que mata o estuprador do seu filho, da sua filha, é o pai que mata o traficante que vicia o seu filho, então pode estar respondendo aqui de forma privilegiada conforme o relevante valor moral. Nós temos também aqui a eutanásia, que é a boa morte, é homicida piedoso, né? Seja por distanásia, seja por mistanásia, seja por ortotanásia. E por fim nós temos aqui o domínio da violenta emoção. Lembrando que esse domínio da violenta emoção, não confundir emoção com paixão, isso já foi objeto de prova oral do Ministério Público de São Paulo, né? Devemos saber que a emoção é um estado passageiro de instabilidade psíquica, já a paixão tem caráter duradouro. Embora a gente costumamos pensar que a paixão é algo passageiro, né, quando comparado com o amor, mas aqui não, tá? No direito vamos considerar que a paixão ela tem caráter duradouro, já a emoção é passageira, é uma instabilidade psíquica. A emoção ela é violenta, extraída de um sujeito descontrolado, ok? Essa resposta, né, essa provocação, ela deve ser injusta, em relação à vítima. Uma injusta provocação da vítima é aquela em que o agente não está obrigado a suportar e por isso reage. Essa reação ela é imediata, ou seja, logo em seguida, enquanto durar a violenta emoção. Já vimos aqui que não há comunicabilidade, conforme o artigo 30 do Código Penal, né, por ser de caráter subjetivo, e algumas questões relevantes aqui no âmbito do privilégio. Primeiro, atenuante genérica e privilégio. Olha que interessante, aqui a gente consegue visualizar a atenuante genérica no 65, inciso 3, a linha C, e essa na qual estamos estudando para o primeiro. Perceba primeiro que no privilégio, no homicídio privilegiado, é domínio de violenta emoção. Já na atenuante genérica, segunda fase da pena, é influência de violenta emoção. Perceba a diferença, isso cai bastante, tá? No caso do privilégio, é apenas no homicídio doloso. No caso da atenuante, é qualquer crime, inclusive no homicídio doloso. No caso do privilégio, é injusta provocação da vítima. Na atenuante genérica, é ato injusto da vítima e em qualquer momento. Já no privilégio, não. É reação imediata, como já foi dito, logo em seguida, não logo depois. Pode haver diferença. Logo em seguida, tá? Homicídio qualificado. Homicídio qualificado privilegiado é possível, tá? Só vai ser possível quando a qualificadora for de ordem objetiva, já que o privilégio é de ordem subjetiva. Então, a qualificadora deve ser de ordem
objetiva. Nós vamos ver quais são as qualificadoras de ordem objetiva no próximo ponto aqui no parágrafo 2º. Pode levar a pena abaixo do mínimo legal. É possível sim que seja levada a pena abaixo do mínimo legal, porque é causa especial de diminuição de pena que vai ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. Então o juiz ele é obrigado a conceder o benefício, podendo sim levar a pena ao mínimo legal, ok? Abaixo do mínimo legal. Vamos aqui para o homicídio qualificado. Deixa eu diminuir esses pontos aqui. O que é que vai nos dizer? Vamos para as qualificadoras, que aqui é o que é mais cobrado, são as qualificadoras do homicídio. No homicídio qualificado, aqui nós temos a previsão legal aqui no parágrafo 2º do Código Penal. Reclusão aqui já não é mais de 6 a 20 anos, mas sim de 12 a 30 anos, são as condutas das hipóteses do parágrafo 2º, e vamos ver aqui ponto a ponto das hipóteses. Perceba aqui, primeiro, como repetindo, precisamos inicialmente de uma análise sistemática do todo para saber o que estamos estudando e a relação, numa perspectiva topológica, saber onde estamos ali nos envolvendo, onde estamos pisando. Então nós temos aqui, o homicídio qualificado ele pode ser dividido por motivos, meios, modos e fins. Por óbvio, motivos é um aspecto subjetivo e fins também é aspecto subjetivo. Meios e modos são aspectos objetivos. Isso tem total relevância, principalmente no aspecto da relação entre qualificadora e homicídio privilegiado. Isso pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Já vimos que poderá ser quando a qualificadora for de ordem objetiva, ou seja, quando envolver os meios ou os modos, exceto no caso do feminicídio, porque mesmo estando contemplado aqui, classificados na hipótese de homicídio qualificado pelo motivo, o STJ entende ser uma qualificadora objetiva e por isso pode haver um homicídio aqui, o feminicídio qualificado privilegiado aqui, conforme esse inciso 6º, conforme essa decisão também do STJ, numa análise desse tipo penal, ok? Então vamos ver aqui ponto a ponto. Primeiro, quanto aos motivos, inciso 1, mediante homicídio será qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, Vamos ver o que nós temos aqui. Mediante paga. Mediante paga é homicídio mercenário, aquele que ocorre por mandato remunerado. Ele tem uma natureza necessariamente econômica, conforme a interpretação teleológica. Isso eu estou dizendo, mas já está tudo aqui, certo? Já está tudo aqui esmiuçado no material, tudo mastigado aqui, para quem qualquer um que deseja compreender o tema, apenas acessar o mapa mental e destrinchar e ir fazendo esse tipo de análise, ok? Mediante paga, que de natureza necessariamente econômica, a partir de uma interpretação teleológica. No caso da promessa de recompensa aqui, basta a promessa de recompensa para que incida aqui essa qualificadora, ou outro motivo torpe. Esse outro motivo torpe é objeto desprezível, Por exemplo, matar alguém para adquirir-lhe a herança por ódio de classe, vingança, enfim, também numa interpretação analógica. Algumas questões relevantes aqui. Primeiro, a vingança é motivo torpe? Já sabemos que não, tá? Entende-se, a doutrina entende que a vingança não necessariamente é motivo torpe, não é de forma automática, é preciso analisar as suas causas. O ciúme é motivo torpe? Também não. O STJ aqui entende que compete a jurados considerar a sua torpeza para classificar se aquela hipótese ali no caso concreto é ou não um motivo torpe, vai ser analisado no caso concreto. E por fim, a paga e promessa de recompensa comunica-se ao mandante do crime. E aqui, mais uma vez, para vocês verem como é completo aqui, nós temos duas correntes. Uma primeira corrente da 5ª turma do STJ de 2018 e uma segunda corrente que prevalece da 6ª turma do STJ de 2018. Na primeira corrente vai dizer que não, que a paga e promessa de recompensa não comunicaria ao mandante do crime, tá? É uma perspectiva que não prevalece, é minoritária, sob a justificativa de que a qualificadora é circunstância de caráter pessoal e, portanto, é incomunicável. Prevalece a tese da 6ª turma de 2018 do STJ, que diz que a circunstância de caráter pessoal e elementar do tipo, logo, vai se comunicar ao mandante do crime, respondendo também pela qualificadora aqui do inciso 1. Por motivo fútil, vamos analisar aqui a segunda qualificadora do inciso 2, na perspectiva aqui do motivo fútil. O motivo fútil nada mais é do que o motivo insignificante, é um motivo desproporcional, é um motivo banal. Questões: a ausência de motivo é um motivo fútil?
Prevalece a tese do STJ que não, tá? A ausência de motivo não é motivo fútil, porque isso seria fazer uma analogia e malam partem. Mais uma vez, perceba como se torna fácil compreender o tema, e isso serve para qualquer disciplina, principalmente jurídica, através do mapa mental, desde que você faça dessa forma. Essa leitura que você deve fazer. Tá? A ausência de motivo fútil, a ausência de motivo é motivo fútil, então você deve saber aqui que tem duas correntes. Uma que equipara o motivo fútil, mas não vai poder, em razão dado o princípio daqui da vedação analogia a malam partem, e essa é a tese que prevalece no STJ. Tá? O homicídio possui algum motivo, mesmo que seja desconhecido, não significa que será fútil. O mesmo vale para os ciúmes, ok? O homicídio ele pode ser fútil e torpe ao mesmo tempo. Prevalece a tese de que não pode ser fútil e torpe ao mesmo tempo, nunca poderá ser os dois ao mesmo tempo. Isso aqui é jurisprudência, já foi questão de prova também. Ok? Vamos falar aqui do feminicídio. Como falei no início, está aqui na classificando como em relação à qualificadora dos motivos, mas segundo a STJ é uma qualificadora objetiva. Tá? Homicídio doloso contra a mulher por razões das condições do sexo feminino, conforme a definição dada no parágrafo 2º A, né? Quando se tratar de violência doméstica ou familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Havendo aqui o homicídio, haverá uma qualificadora pelo feminicídio. Nós temos aqui o sujeito, qualquer pessoa, tá? Um crime pode ser cometido por qualquer pessoa, um crime comum. Passivo, sujeito passivo é necessariamente a pessoa do sexo feminino, tá? Necessariamente a pessoa do sexo feminino. Haverá aqui uma causa de aumento de 1/3 à metade, conforme o parágrafo 7º, quando, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, não são 6. Recentemente vi até uma questão da carreira policial cobrando 6 meses, são 3 meses posteriores ao parto. Maior de 60 anos, com deficiência ou portador de deficiência degenerativa, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, e aqui não alcança o colateral, não há colateral, certo? É presença física ou virtual, ascendente ou descendente da vítima, ou em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas lá na 11.340, na Lei Maria da Penha, ok? Competência aqui é o Tribunal do Júri, já vimos, né? Crime contra a vida. Excepcionalmente, conforme o STF, vai para a primeira vara da violência doméstica, desde que previsto na lei da organização judiciária, e na segunda fase pode ir para o Tribunal do Júri. Algumas questões relevantes aqui. Primeiro, não confundir feminicídio com femicídio, tá? O femicídio é tão somente o ato de matar a mulher. O feminicídio tem razões da condição do sexo feminino, tá? Razões de gênero, pode ser aplicada, essa qualificadora pode ser aplicada aqui à vítima transexual. O STF entende que sim, tá? Porque aqui é uma equiparação da identidade sexual, é uma equiparação à mulher em relação à sua identidade sexual. Então é possível sim, no que se refere a razões de gênero, ser aplicada à vítima transexual. A qualificadora, o STJ, já falei, entendeu como uma qualificadora de ordem objetiva. E uma questão recente da jurisprudência é a questão que nos diz que transexual que realizou cirurgia de transgenitalização, neovagina, né, e alterou o registro civil para a mulher, pode ser vítima do feminicídio. O transexual que realizou a neovagina, realizou a cirurgia, alterou o seu estado civil, seu registro civil para a mulher, pode ser vítima do feminicídio? Sabemos aqui que não, tá? Por quê? Porque a transexual, sobre o ponto de vista estritamente genérico, ela continua sendo a pessoa do sexo masculino. Essa é a tese que vai prevalecer, mesmo após a cirurgia. Então não se discute aqui que ela deve ser assegurada todos os direitos como mulher, ou em relação à expressão da sua personalidade, tá? O que impede aqui é a analogia para punir o agente. O direito penal ele só admite a equiparação feita pela lei, pelo princípio da estrita legalidade. E tudo aqui está esmiuçado, aqui está mastigado. E se precisar de um entendimento um pouco mais aprofundado, basta clicar na nota destacada e que você vai ter toda a descrição. E principalmente no sentido de que, no sentido contrário, a professora aqui, Alice Bianchini, vai defender que sim, tá? Ela é a maior especialista do Brasil sobre esse tema e ela defende que a transexual que realizou a cirurgia pode sim ser vítima de feminicídio. Aqui seria importante para uma prova discursiva. Ok? Mas prevalece a tese do princípio da estrita legalidade.
Vamos para o inciso aqui, inciso 7, do parágrafo 2º do 121. Contra os integrantes dos órgãos de segurança pública. Aqui nós temos o chamado homicídio funcional, tá? São as autoridades do 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional, e lembrar que o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. E aqui nós temos emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Ampliando aqui o nosso mapa, né? Nós temos aqui meio insidioso, que é o meio fraudulento, como por exemplo o corte do freio do carro da vítima, tá? Um meio fraudulento. O meio cruel, que é aquele meio que causa sofrimento à vítima, como é o caso da tortura física, da tortura moral. E o meio que resulta perigo, né? Aquele que é o risco à integridade física ou a vida de um número indeterminado de pessoas, como por exemplo andar dirigir em alta velocidade em uma avenida movimentada aqui, ocasionando a morte de pessoas, que meio que resultar perigo. Qualificadoras específicas. Aqui nós temos o veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Quanto ao veneno, tá? Pode ocorrer o chamado benefício, que é a morte ocasionada pelo veneno. É um homicídio praticado com veneno. Pode ser insidioso, empregado sem o conhecimento da vítima. Pode ser um meio cruel, introduzido à força em uma vítima que está amarrada, por exemplo, ou meio que resulte um perigo comum, certo? Que é aquele que é colocado em caixa d'água, por exemplo, distribuindo aquela água já envenenada. E lembrando que no caso do veneno dependerá de prova pericial. Estou dizendo isso mais uma vez, mas já está tudo aqui especificado no mapa, o que facilita o seu estudo, ok? Fogo pode ser também um meio cruel, tá? Matar a pessoa queimada, já sabemos, é um meio que resulta em perigo comum, pôr fogo em determinado ambiente, um edifício, por exemplo. Explosivo pode ser meio cruel também, meio que resulta em perigo comum. Asfixia, né? A supressão da função respiratória, pode ser um meio insidioso, meio cruel, um meio que possa resultar em perigo comum. E por fim a tortura, tá? Que é definida aqui no artigo 1º da Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. E o que difere o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte é que no caso do homicídio qualificado crime hediondo, é crime doloso e é competência do júri. No caso da tortura qualificada pela morte, é crime equiparado a hediondo, é crime préter-doloso e a competência do juiz singular. Perceba que no caso aqui, a tortura, no caso da qualificadora, do homicídio qualificado pela tortura, a tortura é meio, né? E o homicídio é fim. Já na tortura qualificada pela morte, no caso da lei 9455 da lei de tortura, a tortura é o fim, tá? E o homicídio é um resultado culposo, por isso se trata de um crime préter-doloso, ok? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Questões. Qualificadora de natureza objetiva, já sabemos, vai se comunicar, então é possível se comunicar. A compatibilidade entre o dolo eventual e o meio cruel, o STJ vai dizer que sim, vai dizer que inexiste incompatibilidade entre o dolo eventual e o reconhecimento do meio cruel. Então sim, é possível a compatibilidade do dolo eventual e o meio cruel, ok? Na medida em que o dolo do agente direto ou indireto, ele não vai excluir a possibilidade de a prática deletiva envolver o emprego de um meio mais reprovável, como veneno, como fogo, como explosivo, como asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, segundo o STJ. Mais uma vez, se precisar de uma informação mais aprofundada, basta clicar que o mapa já está completo. Vai aqui demonstrar tudo o que você precisa saber. O julgado já está disponível aqui nos comentários também, ok? Sigamos. No que se refere aqui ao inciso 8º, também recente, que é o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, também se tornou aqui uma qualificadora aqui do homicídio em 2019, tá? O emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido é qualificadora por objetiva, conforme o inciso aqui 8º de 2019, ok? Estabelecido aqui pela lei 13.964 de 2009. Vamos aqui já para a penúltima classificação, no que se refere aos modos, né? O inciso 4º.
e não até o segundo, até o terceiro grau, também pode aqui ser equiparado como vítima, ok? Natureza dessa qualificadora. Perceba que se trata de uma natureza de híbrida, né? De ordem dúbia, aqui é a natureza híbrida. Por quê? Porque quando se trata de homicídio aqui contra a gente no exercício das funções, é natureza objetiva. E quando se trata do homicídio contra a gente ou seus familiares em razão de suas funções, aqui é a natureza subjetiva. Em razão de suas funções, natureza subjetiva. No exercício das suas funções, natureza objetiva. Então nós temos aqui a natureza híbrida dessa qualificadora do homicídio funcional. Elemento subjetivo: é indispensável que o homicida saiba da função pública desempenhada, lógico, né? Deve ter isso em mente. Fundamentos: aqui atenta contra o próprio Estado Democrático de Direito. Quanto à vítima do crime, são autoridades, como já disse, do 142, do 144. Situações dos guardas municipais também é aplicável aqui numa interpretação teleológica, literal, tá? Agentes de segurança viária também, integrantes do sistema prisional, integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, familiares das autoridades, agentes integrantes do órgão de segurança pública. Não se aplica à Polícia Legislativa, não se aplica aos servidores aposentados, ok? Em relação à função, 3 hipóteses: um indivíduo que foi vítima do homicídio no exercício da função, já vimos, né? Aquele que é em decorrência da função, aspecto subjetivo, já vimos, e o familiar da autoridade ou agente que foi vítima do homicídio em razão dessa condição familiar de integrante de um órgão, por ser integrante de um órgão da segurança pública. São essas hipóteses abordadas aqui, abordadas por esse inciso 7 do artigo 121, parágrafo 2º, ok? E por fim, o inciso 9 traz aqui uma qualificadora quando se tratar de homicídio contra menor de 14 anos. É uma qualificadora recente que está aqui em razão dos motivos, tá? É o novo inciso 9, que é classificado quanto ao motivo quando se tratar de homicídio contra menor de 14 anos, ok? Isso aqui é recente. Sigamos. Vamos para a qualificadora no que se refere aos meios, qualificadora objetiva. Iniciando aqui com o inciso 3. Quanto à qualificadora aqui, a traição de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Vamos aqui especificar e aprofundar mais sobre essa qualificadora, tá? Elementos: traição, ataque inesperado, emboscada, eficaz de tocaia, dissimulação, ocultar o real propósito, emprego de outro recurso que impossibilite a defesa, é, por exemplo, matar a pessoa que está dormindo, né? Não tem como se defender. Observações quanto à natureza de ordem objetiva. Aqui já sabemos que haverá uma comunicação, né? A palavra-chave aqui dessa qualificadora é surpresa, e uma questão relevante aqui, recente da jurisprudência, é saber se é possível haver homicídio com qualificadoras objetivas, do inciso 3 e 4, e dolo eventual, tá? Aqui eu vou apenas afirmar, não vou nem aprofundar muito, mas vou apenas afirmar que sim, essa é a doutrina que prevalece segundo o STJ, que basta provar que o autor dela, né, se utilizou dolosamente como meio ou modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo que seja previsível, tá? Essa é a tese. Deixarei disponível o mapa, se vocês comentarem, inclusive, se tem interesse dessa disponibilidade do mapa e que se está gostando também desse estilo de aula, que é uma revisão, ainda que por mapa mental, mas também aprofundada em todos os tópicos que aqui a gente se predispõe a explicar. No caso aqui, iniciando com a Lei Penal, parte especial, artigo 121. Indo aqui para nossa última hipótese de qualificadora, que é o inciso 5, né, que é para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui relaciona-se a motivação do agente, né, trata-se de uma conexão entre 2 ou mais crimes. Então, quais são essas conexões que se refere a essa qualificadora? Pode ser uma conexão teleológica, ou seja, é buscar assegurar a execução de outro crime. Por exemplo, um agente que mata a mãe para sequestrar a criança, tá? Ele comete um crime para assegurar a execução de outro. Ou pode ser uma conexão consequencial. Ele comete o crime para impedir a descoberta de outro, tá? É assegurar a ocultação do primeiro crime. Já até a conexão teleológica não. É assegurar a execução do segundo crime, tá? Ele matar uma pessoa, por exemplo, para sequestrar outra. É assegurar o segundo, a conexão teleológica. Já a consequencial é para assegurar a descoberta, tá? Então, um incendiário que mata a testemunha de um crime, por exemplo, ok? Perceba aqui que no caso da contravenção penal não vai se estender, tá? Na conexão
consequencial, tratando-se de contravenção penal, não irá ser aplicada por se tratar de analogia in malam parte. Algumas questões finais aqui para finalizarmos o tópico do homicídio qualificado. Diz respeito aqui a hediondez e se o homicídio ele pode ser híbrido, qualificado e privilegiado. Já vimos que sim, né? Já vimos que pode ser qualificado e privilegiado desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Quanto a hediondez, é crime hediondo, qualquer das qualificadoras, sentado ou consumado, tá? E lembrando que no caso de uma qualificadora, de um homicídio qualificado privilegiado, lembrar que o privilégio ele vai afastar a hediondez, ok? Sigamos aqui para o homicídio circunstanciado. E aqui não tem jeito, aqui é mais lei seca mesmo, mas ainda assim você consegue ter uma visualização melhor do todo, né? O artigo aqui é o parágrafo 2º-B, ele será homicídio circunstanciado contra o menor de 14 anos, com a causa de aumento aqui de 1/3 até metade, se contra a pessoa com deficiência, se a pessoa com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade, terá um aumento de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se possui qualquer outro título de autoridade sobre ela, ok? Parágrafo 4º, aumento de 1/3 se praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos, e aumento de 1/3 a metade se praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. E por fim, no que se refere ao homicídio culposo, analisando aqui o homicídio culposo, no parágrafo 3º, que nada mais é do que o homicídio, né, por ausência do dever objetivo de cuidado. A culpa é isso, né? A culpa é a ausência do dever objetivo de cuidado, que no caso aqui provoca a morte. Tem pena de detenção de 1 a 3 anos, tá? É concedida após o devido processo legal. São espécies de culpa: a imprudência, a negligência, a imperícia, né? A imprudência, o agir sem cuidado, negligência, a ausência de preocupação, e a imperícia, a ausência de aptidão técnica. Nós temos aqui causa de aumento no homicídio culposo, de aumento de 1/3 se há inobservância da regra técnica de profissão, arte ou ofício, se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, né? Aqui no caso a morte instantânea da vítima não vai afastar a causa de aumento, salvo se for perceptível por qualquer pessoa, conforme a doutrina aqui do STJ, né? Situação em que é perceptível, aquela morte é perceptível por qualquer pessoa, e o agente ele deixa de prestar o devido socorro à vítima, no caso não incidirá aqui essa causa de aumento, tá? Mas sendo morte instantânea da vítima não vai afastar a causa de aumento. Se o agente não procura diminuir a consequência de seus atos, ou se o agente foge para evitar a prisão em flagrante. Segundo o Cléber Masso, a majorante é uma majorante de duvidosa constitucionalidade. Aqui, e por que de duvidosa? É uma majorante de duvidosa constitucionalidade, né? Aqui tem-se vista que essa causa de aumento ela obriga a produzir prova contra si mesmo e sucumbir ao seu instinto natural de liberdade. Ela obriga você a produzir prova contra si mesmo. Então o que ele destaca aqui é que não devemos falar em agravante quando a gente ele foge do local como forma de autodefesa, como no caso de correr o risco de ser linchado, né, por populares, por exemplo. Nesse caso vai ser uma espécie de estado de necessidade. Ok? Também já deixei evidenciado aqui. No parágrafo 5º nós temos o perdão judicial, né, somente nas hipóteses taxativamente previstas em lei. A aplicação do princípio da chamada bagatela imprópria, tá? Vai trazer um fato típico ilícito, mas vai se extinguir a pena ante a sua desnecessidade. Lembrando que no caso da insignificância da bagatela própria, o fato é atípico em razão da insignificância da lesão ou do perigo de lesão. Aqui o fato é típico ilícito, mas se vai extinguir a pena por ausência, ante a ausência da sua necessidade. Não é necessária aqui qualquer relação entre o agente e a vítima, certo? A natureza jurídica é de causa extintiva de punibilidade, um direito público subjetivo, tá? E não confundir o perdão judicial com o perdão do ofendido. No caso do perdão judicial é unilateral, tá? Não tem como recusar, é cabível nas hipóteses taxativamente previstas em lei. E no caso do perdão do ofendido é bilateral. O perdão do ofendido ele é bilateral, tá? Ele precisa ser aceito, é cabível aqui na ação penal privada, tá? Perdão do ofendido é bilateral, precisa ser aceito, ação penal privada, e perdão judicial ele é unilateral, não há como recusar. E por fim, no que se refere à culpa concorrente, tá? Não se exime o agente da responsabilidade, vai poder aqui apenas atenuar
a condenação, conforme artigo 50, com base no comportamento da vítima, atingindo aqui na primeira fase da dosimetria da pena, e por fim no que se refere à direção de veículo automotor. Porque perceba que no CTB, no 302, quando se trata de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e por ser na direção de veículo automotor, vai lá para o CTB, né, que nós vamos trabalhar também de forma um pouco mais aprofundada. Nós temos a pena de detenção de 2 a 4 anos, já aqui no homicídio culposo a detenção de 1 a 3 anos. E a doutrina minoritária vai dizer que vai criticar, na verdade, as penas, né? Porque enquanto no homicídio 1 a 3 anos de detenção, aqui na direção de veículo automotor, ainda que haja imprudência, negligência ou imperícia, tem detenção de 2 a 4 anos. Perceba que é o mesmo desvalor do resultado, no caso da morte culposa, mas as penas são distintas. Então, por conta disso, há quem defenda, né, a doutrina aqui minoritária, a sua inconstitucionalidade, no sentido de que o 302 do CTB há uma violação da proporcionalidade do princípio da isonomia. Esse entendimento ele não prevalece porque a conduta, né, percebe-se que o risco da conduta no trânsito ele é maior, então autoriza uma pena mais severa, conforme a doutrina majoritária. Pessoal, eu vou finalizar aqui para não ficar muito extenso. Eu sei que essa parte do homicídio eu já estou trabalhando ponto a ponto, demonstrando aqui como é que a gente faz um estudo aprofundado com base nos mapas policiais, os mapas mentais, são esses que eu trago para você aqui, o mapa conceitual. Peço que você comente, se inscreva, me segue lá no Instagram e curte esse vídeo, porque aí é uma forma de eu saber que o meu conteúdo está fazendo sentido para você e até uma forma de me incentivar a disponibilizar mais material gratuito para vocês. Ok? Então vou seguir no próximo bloco com induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação. Até já. Valeu?